Bom, galera, voltando hoje aqui para trocarmos uma ideia, né? Faz bastante tempo aí que eu não posto nada, mas vamos voltar com o conteúdo no canal e vamos trocar hoje uma ideia rápida a respeito de algo que é muito importante para todos nós que estamos aí na luta criando algum tipo de conteúdo ou que gostamos de home studios e queremos gravar as nossas coisas em casa, que são microfones. Qual o modelo que melhor se aplica à minha necessidade? Qual que é o modelo que eu devo escolher, né? Porque hoje nós temos um apelo visual muito grande para alguns modelos de microfone, nós vemos em podcasts, nós vemos alguns tipos de microfones em gravações ao vivo, e aí gera aquela dúvida: por que que eu trouxe esse tema? Pelo seguinte, eu tenho alguns modelos aqui e alguns foram decepcionantes e outros até que foram muito satisfatórios. Mas entre esses dois extremos, né, da satisfação e da não satisfação com o produto, com aquilo que eu comprei, veio também aí a questão de aprender a diferença de todos eles e para que serviam na realidade, né? Hoje eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre alguns modelos de microfone. Nós vamos falar sobre um microfone cardioide, nós vamos falar sobre um condensador XLR e vamos falar também do microfone USB, né? Que é para mim, quando eu vi esse modelo, eu achei interessante e decidi comprar para testar, né? Então vamos lá. O primeiro modelo, que é muito conhecido por todos nós, é esse tipo aqui de modelo de microfone, que ele é um microfone cardioide. O tipo de captação dele é cardioide. Esse microfone aqui, ele tem as suas particularidades, ele é muito bom para você fazer gravações em locais externos, para shows, para microfonar caixas. Ele sempre vai ser muito aplicado nessas áreas. Por quê? Porque o tipo de captação dele é direcional. É direcional, ao contrário do condensador, que a gente vai ver daqui a pouco ali. Ele vai focar no som que está à sua frente. Então, sempre o foco dessa captação é o que está à frente do microfone, do campo de captação do microfone. Então, ele vai anular ou captar muito menos ruídos externos do ambiente que não estejam direcionados à sua zona de captação. Então, esse é um tipo de microfone muito bacana e ele tem algumas limitações, né, com isso. A captação dele ela é um pouco mais fechada, a captação dele ela não é tão brilhante assim, porém ele é muito usado porque ele é muito versátil quando você quer captar de forma direcional para o que está emitindo o som que você quer captar. Outro microfone é esse cara aqui, ó, que é o que a gente vê muito por aí no, pelos vídeos, podcasts e aulas pela internet. Esse é um modelo que ele é condensador. Esse microfone, o campo dele de captação, ele é 360 graus e ele capta de frente, de costas, em todos os lados dele, inclusive por cima. E esse microfone ele tem uma alta sensibilidade ao ambiente, aos ruídos do ambiente. Então ele vai ser muito aplicado em estúdios, ele vai ser muito bem aplicado e muito bem aproveitado em locais que você tenha um bom tratamento acústico, onde você tem um ambiente que é condicionado a absorver ruídos, né? Você vai ter que ter um tratamento acústico, você vai ter que ter um ambiente ali que proporcione o mínimo de ruído possível, ou o menor número de ruído desnecessário em uma gravação, né? Por exemplo, com esse microfone, você consegue captar frequências que muitas das vezes o próprio ouvido não está muito ali familiarizado, não está pegando, captando bem. Mas quando você liga esse microfone, ele pega tanto som ambiente que ele capta ruídos externos de uma forma gigantesca, cara. Então, esse é um dos microfones assim que para mim foi uma decepção, porque eu via muito esse microfone em outros vídeos, vi muitos vídeos, muita gente usando, e não sabia nada sobre ele. O problema é, o primeiro microfone, né, o cardioide, você pluga ele no cabo e ele já está pronto para usar. Esse cara, ele não é assim. Ele precisa de uma alimentação que é chamada de Phantom Power, que é a alimentação fantasma, é a energia fantasma.
Então ele precisa disso. É muito comum, quando eu me interessei em comprar esse microfone, eu vi os kitzinhos, que é uma mesinha de som, uma placazinha de som, o cabo e o microfone num preço maravilhoso. Só que aí depois eu fui pesquisar, eu fui ver, o problema é que esse kit não funciona. E por que não funciona? Porque essa mesa, essa placa de áudio, ela não tem alimentação 48 volts. Não tendo essa alimentação 48 volts, o circuito desse cara não funciona. Então você vai ter um microfone vendido aí em alguns kits que não vai ser satisfatório. Então, esse microfone aqui, ele precisa de uma placa que tenha o Phantom Power. É muito bom nós frisarmos isso. Mas ele é um excelente microfone para você que tem um ambiente tratado. E eu não digo simplesmente um ambiente tratado da forma assim, vou colocar espuma para absorver um pouco dos ruídos. Não vai funcionar. A espuma, ela não isola dos ruídos externos ao ambiente que você está. Ela ajuda a dar uma secada na reverberação do som nas paredes do ambiente, mas ela não isola, ela não é um isolamento, ela não isola 100%, não é 100% eficaz contra ruídos externos. Então, esse modelo de microfone, ele vai estar trazendo para você aí o problema de captar ruídos externos. Por exemplo, se eu estiver gravando aqui e alguém andar do lado de fora desse quarto e arrastando o calçado, vai captar. Então ele tem esse problema, ele é muito sensível. Se tiver uma televisão ligada num outro cômodo da casa, com um volume um pouco mais alto, você vai captar, ele pega. Então esse é um dos problemas desse modelo de microfone. Outro microfone que eu quero falar com vocês aqui, que eu comprei, confesso que na dúvida, confesso que no escuro, mas gostei muito do resultado dele depois, é esse cara aqui, que é um microfone USB. Também aí muito mostrado pela rede, né? pela internet, devido à sua aplicação. Esse cara, ele funciona de forma USB, ele é plug and play, você conectou ele, foi lá nas entradas e saídas de áudio do seu computador, configurou ali, você já consegue estar utilizando, você consegue estar fazendo o uso desse cara. Ele também tem a vantagem de que a captação dele é direcional. A captação dele vai ser somente nessa parte da frente do microfone. Ela vai abrir um campo de captação somente aqui na frente e de forma direcional, como no cardioide. Esse microfone ele tem também uma vantagem que já vem no sistema dele, que é a redução de ruído automática. Mesmo sendo um microfone condensador, ele consegue focar somente no campo direcional de captação dele. E também ele vai trazer algumas vantagens, né, que depois eu vi que vem em combo com ele. Ele tem esses controles aqui, né, onde você vai ter liga e desliga, você vai ter volume e um reverb para você colocar no microfone. Outra vantagem desse cara é que ele tem aqui embaixo, ele tem uma entrada de fone, você consegue monitorar o que você está gravando diretamente pelo microfone, você consegue ouvir ali na hora, e ele também tem uma entrada XLR. Ele funciona, sim, esse funciona de forma na mesa direto, sem Phantom Power, ele não precisa de Phantom Power. Quando ele chegou aqui, né, que eu vi, eu até fiz um teste na minha placa e coloquei, liguei o Phantom Power, depois eu parei assim e liguei de novo numa outra oportunidade, só que aí eu esqueci o Phantom Power desligado e ele funcionou. Então ele tem essa vantagem. Ele tem ali a adição de volume e de eco, que se você for gravar USB, essa adição ali ela só vai funcionar de forma que tem que ser conectado USB. Então é um microfone que compensa muito, muito, para você ter e gravar áudios para música de forma em casa, né, amadora, no seu home studio. Para gamer ele é muito bom também, é um microfone que muito se aplica, porque a sua baixa captação de ruídos externos é o que transforma esse camarada aí numa boa opção para quem está procurando um microfone. Porque microfone vai ser daquela forma, né? Ou você acerta e fica feliz, ou você vai errar bastante e a frustração também vai ser grande. Então, daqui a pouquinho eu vou estar fazendo a demonstração da sonoridade, né, da captação de cada um desses microfones, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir qual tipo de microfone você vai estar adquirindo aí para o seu projeto. Beleza? Bora pro teste?
Então, galera, a partir desse momento nós vamos dar início aos nossos testes, onde nós vamos estar fazendo a captação do áudio dos microfones. Vamos testar primeiro o microfone cardioide. Ele está ligado diretamente na placa, da placa entrando no computador para fazer a captação do áudio. Então, a captação do áudio desse microfone, como eu disse, né, ela é direcional e ele tem um pouco mais fechado. Toda a equalização desse microfone aqui vai depender basicamente de onde ele estiver conectado, tá? Para você conseguir melhorar a qualidade dele de captação, porque ela é um pouco fechada. Esse seria o som desse microfone. Quando você pluga ele, o resultado é basicamente essa faixa que vocês estão vendo agora, né? Muda-se a sonoridade e o microfone ele tem uma qualidade muito boa de captação. Caso eu retire esse microfone do espectro, né, direcional da voz, você vai ver que o áudio ele vai se perdendo em altura, em captação. Mas se eu volto com esse microfone para a posição normal, ele acaba dando um bom resultado, tá bom? Então esse é o som do microfone cardioide, né, que nós já falamos sobre ele aqui nesse vídeo, beleza? Vamos pro próximo. Microfone ligado. Nós agora conseguimos ver aqui, calma, deixa eu acertar o espectro, isso. Aqui nós conseguimos ver agora como é que é a captação desse cara. E também aqui nós, como eu disse, né, nós temos a adição de volume e de eco. Então, se caso eu queira, eu posso ir colocando um pouco de reverb na voz e aí isso vai mudando totalmente aí a textura da minha gravação, né? Isso é um efeito que já vem no microfone. Se eu quiser abrir todo o reverb, se eu achar que é interessante um reverb muito grande, eu posso também deixar e tal, isso é a gosto, né? E, então eu vou voltar para o normal, mas se eu quiser adicionar mais volume eu consigo, se eu quiser tirar volume eu também consigo, até zerar ele. Mas o interessante aqui nesse microfone é que nessas funcionalidades que ele tem, né, que eu achei bem bacana, você ainda consegue fazer, quando ligado no USB, você consegue monitorar o áudio. Então eu poderia ligar o fone de ouvido aqui e ouvir diretamente tudo aquilo que está sendo gravado aqui em tempo real. Então eu achei bem interessante todas as funcionalidades desse microfone. É um microfone assim que me surpreendeu, eu comprei ele para tirar uma dúvida, né, depois desse condensador dourado que eu tinha comprado e devido à quantidade de barulho que ele exerce que ele capta durante a gravação, né? Aí eu procurei esse cara e no anúncio estava dizendo que ele era direcional e isso a gente consegue ver, porque se eu tirar aqui, por exemplo, ele da frente, você vai ver que a captação cai bastante. Então o interessante é que a zona de captação dele é a mesma coisa de um cardioide e o interessante é que esse microfone ele dá muito pouco ruído, né? Segundo o fabricante, ele já tem nele um redutor de ruído, então mesmo que sendo um condensador, se eu tentar fazer outro barulho aqui, pode ser que ele não capte ou capte de forma bem mais leve, né? Bem mais inaudível do que o primeiro condensador que nós testamos aqui. Então fica aí, uma boa pedida, é interessante o modelo e gostei muito desse modelo aqui. Bom, agora sim nós temos a gravação de um condensador, né? O problema desse microfone é que se você até mesmo encostar nele mesmo, você tem uma incidência de som, de captação muito grande. Se você arrastar alguma coisa, esbarrar em alguma coisa, esse cara vai pegar. Como eu disse, a captação dele, o campo de captação dele é muito maior do que o do microfone dinâmico. Do microfone dinâmico é direcional, já esse cara não. Ele capta na parte de cima e ele também vai captar ao lado, na lateral todinha, num ângulo de 360 graus. Então ainda independente de como eu gire o microfone ou para qual lado que eu o coloque, ele vai continuar captando. Muitas das vezes, até se eu não tiver no campo de captação, né, na zona de captação do microfone, ele vai continuar pegando. Então, por isso que ele é um microfone que ele precisa de um ambiente que tenha tratamento acústico. O isolamento acústico mesmo na sua melhor condição de isolar totalmente de ruídos externos para você não ter ruído indesejável no meio da sua gravação, né? Então, esses dois microfones são
muito diferentes em si. A gravação desse aqui ela é mais brilhante, ela é mais viva, mas também ela tem essa problemática de estar pegando ruídos do ambiente. Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, se alguém falar alto lá fora, vai pegar. Se um ventilador estiver ligado, por exemplo, como eu moro em apartamento, no piso em cima, vai pegar a vibração desse ventilador. Então, acaba complicando muito você usar esse tipo de microfone em um ambiente externo. É praticamente impossível de usar. Você vai captar tanta coisa além do que você precisa, que na hora ali de você mixar, de você tirar ali na sua DAW de gravação, você vai passar muita raiva com isso. Então, é indicado somente para ambientes que tenha tratamento acústico, beleza? E assim a gente finaliza aí o teste desses dois microfones. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo desses três modelos e em breve eu espero voltar com outro assunto aí pertinente para nós que gostamos de home studio, que temos o hábito aí de sempre querer registrar, né, os nossos projetos aí. Até a próxima, um abraço.